Olá pessoal, quero apresentar para vocês agora o primeiro livro de uma nova coleção chamada Filosofia e Fé Cristã. Essa é uma coleção que está sendo organizada pela editora Ultimato em parceria com a ABC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E a ABC2, ao longo dos últimos anos, tem produzido diversas coleções. A ideia de uma coleção é que ela possui uma certa unidade temática. São diversas obras que tratam por ângulos, aspectos, ênfases diferentes, um grande tema que nós consideramos de fundamental importância. E essa nova série, como o próprio nome sugere, que é Filosofia e Fé Cristã, é uma série sobre filosofia da religião e teologia analítica, alguns dos temas aí fundamentais nessa conversa. E essa série, que vai ser uma série de 10 livros, ela é organizada em termos de um certo percurso intelectual. As 10 obras, elas compõem tanto livros introdutórios, simples, de fácil leitura, até livros bem mais densos, né, com caráter mais acadêmico mesmo. E esse primeiro livro, então, no começo dessa trajetória, ele é um livro bem introdutório, simples, mas não por isso pouco importante ou pouco valioso em termos dos seus conteúdos. O que é um pouquinho desse livro? O livro se chama Ciência e Religião. São compatíveis? E uma das grandes características é que ele é um livro em forma de diálogo. São dois autores, Alvin Plantinga e Daniel Dennett, já vou falar um pouquinho sobre eles, mas em que eles conversam ao longo do livro. Quem comprar o livro vai ver que primeiro um autor escreve um capítulo defendendo uma tese, daí o outro autor vai e rebate, o autor inicial faz um tipo de tréplica. Isso dá um caráter muito prazeroso de ler o livro. É como se eu estivesse assistindo um debate entre dois grandes pensadores, dois grandes intelectuais do nosso tempo. Afinal de contas, quem são Alvin Plantinga e Daniel Dennett? Alvin Plantinga é, sem sombra de dúvidas, um dos grandes filósofos da religião dos últimos 50 anos. Ele que, além de ser um filósofo da religião, é um cristão praticante e tem como uma das grandes marcas da sua obra, da sua carreira, defender a plausibilidade ou a racionalidade da fé cristã, contra os críticos que dizem que a fé cristã é irracional, ou o cristianismo, assim como as outras religiões teístas, não passam de bobagens. Ele vai mostrar com inteligência, criatividade e rigor que a fé cristã é profundamente racional, ela tem certos avais epistêmicos, certas características que a sustentam intelectualmente. Já Daniel Dennett é um autor importante na área da filosofia da mente, das ciências cognitivas, mas ele também é conhecido por ser um dos 4 cavaleiros do neoateísmo, junto com Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens. Quem são esses cavaleiros do neoateísmo? Eles ficaram famosos porque são autores ateus, mas que, além de ser ateus, ou seja, de não acreditar em Deus, que defendem que as religiões são um mal a ser combatido. Então não é assim meramente que eles não acreditam em Deus, eles combatem a religião, porque eles acreditam que a religião, como o cristianismo, é um mal que perverte, atrapalha o avanço da sociedade. Então a gente tem dois autores que, embora brilhantes intelectualmente, representam polos bem distintos no debate público. Um cristão praticante e um ateu fervoroso. E nesse livro, gente, que se chama, de novo, Ciência e Religião são compatíveis, eles vão focar em um tema específico, que é o tema da fé cristã e a teoria científica da evolução. A questão é, são compatíveis ou incompatíveis? E eles vão analisar essa pergunta não tanto pela perspectiva da ciência, mas com as ferramentas da filosofia, usando todo um aparato argumentativo, a clareza de análise, né? Então, é assim que eles vão abordar o problema.
E talvez a grande questão que esse livro traz é a seguinte: a teoria da evolução precisa ser lida pelas lentes do naturalismo? Sim ou não? Então essa é a pergunta fundamental. E é claro que o próprio termo ou conceito naturalismo, ele pode significar coisas diferentes. Mas aqui nesse livro ele tem um significado bem forte de um certo naturalismo ontológico. O naturalismo ontológico é a visão de que não existe Deus ou nenhum ser transcendente que transcenda o mundo natural, os objetos físicos. Tudo que existe, toda a realidade consiste de matéria, que pode ser descrita ou explicada pelas leis da física, pelas leis naturais, por assim dizer. Então veja, esse tipo de naturalismo vai dizer: não existe Deus e nada além da matéria. A grande pergunta que o livro tenta tratar é: será que a teoria da evolução necessariamente precisa ser lida através da visão naturalista? Daniel Dennett vai dizer que sim, que não só a teoria da evolução, mas toda a ciência ela é naturalista nesse sentido. Então, como consequência disso, a teoria da evolução e outras teorias científicas elas excluem Deus da jogada, porque elas precisam ser lidas pela lente do naturalismo. Já o grande Alvin Plantinga vai dizer que não, a teoria da evolução não precisa ser lida através das lentes do naturalismo. Você não precisa concluir, por assim dizer, que a evolução é um processo completamente não guiado, caótico, não determinado por nada e ninguém, mas você pode sim defender, por exemplo, que a teoria evolutiva explica como os seres evoluíram e que Deus, o Deus criador e sustentador, como definem cristãos e outras tradições monoteístas, ele não só criou, mas ele sustenta todo esse processo. Então não há uma incompatibilidade fundamental, vai dizer Alvin Plantinga, entre teoria da evolução e cristianismo. Mas o Plantinga vai além. Nesse livro ele vai apresentar um argumento dele famoso e muito importante que se chama o argumento evolucionário contra o naturalismo. Plantinga vai dizer: a evolução não está em tensão com o cristianismo. A teoria da evolução está em tensão com o naturalismo, com o ateísmo. Vai dizer que sim, é impossível você racionalmente crer ao mesmo tempo na teoria da evolução e num naturalismo ateísta. E esse livro, então, apresenta esse diálogo de uma forma rica, inteligente e até divertida, com muitos exemplos, com muitas ilustrações. E a gente convida vocês para mergulharem nessa incrível jornada da filosofia e fé cristã através desse primeiro livro agora, Ciência e Religião. São compatíveis?